Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal hoje sempre. Eu sou Catarina Martins, sou terapeuta, sou taróloga, né? E estou aqui hoje para a gente bater um papo, né? Uma conversa que há muito tempo eu tenho sido intuída a contar para vocês, a falar para vocês a respeito disso. Só que eu nunca falei, sabe? Então, assim, como se diz, estou aqui fazendo algo que eu venho procrastinando já há muito tempo, né, minha gente? Então, vamos lá. Esse ano, a única promessa que eu fiz para mim foi que eu não iria mais procrastinar naquilo que eu tenho que fazer, sabe? Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que deve fazer, a nossa intuição está o tempo todo nos guiando na direção daquilo que a gente precisa fazer, mas nós insistimos na procrastinação. E muitas vezes o ato de procrastinar em algo traz para a gente um atraso, traz para a gente uma certa trava na vida, sabe, que pode e deve ser evitada a partir do momento que a gente decide, né, parar de procrastinar. Então, assim, a experiência que eu vou contar para vocês aqui neste vídeo, eu contei ela para algumas pessoas, sabe, não foram muitas pessoas para quem eu contei essa experiência, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Espere, tudo que eu faço aqui, eu faço com a esperança de que seja, né, de alguma forma, uma ajuda, que seja de alguma forma uma contribuição para você que está aí do outro lado, tá? Eu dei uma pausa, gente, só para virar aqui, porque eu estava virado para lá e os meninos ficam passando no fundo e acaba tirando a minha atenção. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa. Como se diz, aqui vocês vão ver, aqui, vocês estão vendo aqui o meu cantinho, né? O lugar que eu trabalho, eu estudo. Então vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, como eu disse para vocês, né? Eu estou aqui para trazer para vocês esse relato. Eu espero que ajude de alguma forma aí na sua jornada, tá? E ajude algumas outras pessoas também, né, de certa forma, porque talvez tenha outras pessoas que estejam passando por isso, né, e por estar ali num contexto onde isso não é bem aceito, essa pessoa acaba sozinha, né, sem entender nada, e isso atrasa muito a nossa jornada. Então vamos lá. Quando eu conversei com vocês aqui em alguns vídeos, que eu disse que o meu processo de despertar começou dentro da igreja evangélica, né? Eu nunca expliquei isso, eu sempre falei isso e deixei por ali. Que foi lá que eu despertei para algo mais, sabe? Eu comecei a minha consciência começou a entender, expandir e entender que não existia somente aquilo que estava ali, aquilo que estava sendo passado, que as coisas não eram bem como estavam sendo passadas, né? Mas eu nunca expliquei isso. Hoje eu vou explicar aqui nesse vídeo. Quando eu estava dentro da igreja, no processo, né, desenvolvendo dentro de uma congregação, era uma igreja batista, não vou falar, né, o nome na qual ela se denomina, mas era uma igreja batista. Eu estava lá dentro, né, trabalhando, claro. E eu fui consagrada dentro dessa igreja como sacerdotisa. Nós éramos os sacerdotes daquela igreja, eram responsáveis para toda sexta-feira, não, todo sábado, a gente passava o dia inteiro em oração, né? Cada hora tinha um casal naquela igreja para fazer oração, que ali a gente orava para para todo mundo, orava pelo mundo, digamos assim. Era a oração do tabernáculo, que nós chamávamos. E tinha os sacerdotes. E dentro daquela igreja, nos sábados eu começava a perceber, sabe, energias diferentes, sabe? Eu começava a perceber presenças diferentes, sabe? Naqueles momentos de introspecção, eu percebia isso, só que eu não levava tão, sabe,
a sério, e eu tentava o Espírito Santo, e, né, dentro daquele contexto que era aceito, a gente colocava. Antes de eu ser consagrada sacerdotisa, eu fui numa oração na casa de uma pessoa muito incrível, sabe? Era uma oração de libertação, sabe? O pastor que estava lá era um pastor, né, que fazia, né, orações de libertação. E eu fui nessa oração, fui convidada pela dona da casa, que era a mãe de uma amiga minha, né? E eu fui. Foi eu, meus filhos, meu marido. Nós fomos nessa oração. Chegando lá, né, fizemos um círculo de oração, né, como manda o figurino. A gente fez esse círculo e a gente começou a oração. O pastor começou a fazer a oração. Na hora que eu estava ali fazendo a oração, eu senti como se a minha consciência, Catarina, tivesse sido colocada de lado um pouquinho e outra consciência tomou o meu corpo. Mas a minha consciência, eu, Catarina, a consciência, assistia tudo o que estava acontecendo ali. Tudo que estava, como foi o desenvolver daquela situação, eu estava assistindo, sabe? Eu senti como se essa consciência chegou e me disse o seguinte, me dá licença um pouco, querida. E eu falei, toda. E eu saí e ela chegou, tomou conta. E nesse dia eu vi um trabalho muito lindo sendo feito ali, sabe? Aquela consciência era uma consciência, uma energia feminina, tá? Uma energia alegre. Aquela consciência, ela chegou e começou a fazer um trabalho ali. Só que a minha consciência assistindo tudo isso, vendo todo esse movimentar, vendo todo esse trabalho que essa consciência estava fazendo, vendo tudo ali acontecendo, observando a energia se movimentando, sabe? E foi feito aquele trabalho, aquilo tudo, aquela consciência retornou para mim e disse o seguinte, muito obrigada, querida, nos vemos. Continuamos esse trabalho mais à frente. Muito obrigada. E saiu. No que ela saiu, minha consciência voltou e eu já voltei assim, já comecei a ver os sons que estavam à minha volta, comecei a ver as pessoas e fui voltando a consciência para o momento presente, para aquele momento presente. E naquele momento, quando eu voltei com o pastor expulsando um demônio, como diríamos assim, né? Aí eu voltei e fiquei, o que aconteceu? Porque não foi isso que eu vi, não foi isso que eu presenciei. E eu nunca contei isso dentro da igreja porque eu sabia que eu não podia contar. Eu nunca falei isso porque eu sabia que eu não poderia falar a respeito daquilo, sabe? E ali os relatos que chegaram até mim foram totalmente diferentes e controversos aquela movimentação que eu assisti, aquilo que eu vi, sabe? Aí ficou aquela dúvida, peraí, não é bem assim, peraí, tem alguma coisa, a história ela não tá batendo. O que eu presenciei não tem nada a ver com o que as testemunhas, as pessoas que estavam ali estavam me contando. E começou a não fazer muito sentido tudo aquilo, mas ainda assim eu persisti, sabe, dentro da igreja, por quê? Né? É lógico, eu estava à procura de algo mais. Então eu persisti ali por mais um tempo, fui consagrada sacerdotisa e eu passava por essas coisas. Eu passei por muitas, dentro daquela igreja, eu passei por muitos trabalhos ali com essa manifestação, né? Que passava-se pelo Espírito Santo, por não sei o quê, e eu falava com as pessoas as coisas, eu ouvia as coisas, falava para as pessoas, sabe? E eu fiquei dentro daquele contexto, mas sempre com aquela dúvida, peraí, tem alguma coisa nessa história que não está batendo, eu preciso entender do que se trata, né? E eu tentava fazer perguntas, mas as perguntas elas não tinham respostas,
Outras vezes só diziam para mim o seguinte, olha, Deus fez assim, pronto, acabou. É porque está escrito na Bíblia. Ok, mas e se aquela interpretação? Não, isso não era, não podia, sabe? Eu era castigada se eu fizesse mais perguntas, que né, era dada como uma rebeldia. E eu sempre fui a rebelde, né, gente? Eu sempre fui a fora da curva, dentro da minha família, dentro do meu, sabe? Eu era fora da curva, então tá tudo bem. Eu, mais uma vez, e para tentar ser aceita, eu parei de fazer perguntas, mas eu não consegui mais ficar, eu não encaixei mais naquele lugar, não fazia sentido mais aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo falado, aquilo ali começou a não fazer muito sentido para mim, sabe? E acabou que eu fui, nessa época, houve uma movimentação minha para ir para a roça, para voltar lá para minha terra, para a casa dos meus pais e para a terra do meu pai, e eu fiz isso. Foi quando eu fui para a roça, né? E quando eu fui para a roça, foi lá que as coisas começaram a fazer mais sentido e não fazer sentido ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem entender isso. O que aconteceu foi que, indo para lá, eu me desliguei daquele núcleo da igreja, sabe, aquele grupinho ali, aquela bolha, eu me desliguei dela, de certa forma. Eu fui para o meio para a roça, onde não tinha mais aquelas pessoas, sabe, não tinha mais aquelas pessoas, aquelas influências que eu tinha aqui, né, que eu sou grata a cada uma delas, é claro, eu não tive mais. Então, eu fiquei sozinha, né? Sozinha. E nessa movimentação de estar sozinha, porque eu não me identificava com a Igreja Católica, eu não me identificava com as igrejas, né, evangélicas, como eles chamam, né, que existe, as igrejas de crente que tinham por lá. Eu não me identificava, eu fiquei mais fora do ninho do que antes ainda. Literalmente, era como se eu fosse uma estrela sozinha, perdida na imensidão do universo. E eu realmente me sentia assim. Só que as coisas, elas começaram a movimentar de uma forma muito incrível. Virava e mexia, eu me pegava conversando com a minha irmã sobre pombagira, sobre Exus, sobre a gente conversando, mas dentro daquele conceito ainda, né, que a gente conhecia, que era o conceito da religião, do não sei o quê. E um dia eu ainda falei para minha irmã o seguinte, falei, olha, mas eu sinto de certa forma que as coisas, elas não são passadas para a gente da forma que verdadeiramente é, né, ou de uma forma que, pelo menos, mesmo que não seja a verdade última, mas que esteja próximo, que esteja fazendo com que a gente caminhe em direção de uma certa verdade. Porque tem muita coisa que a religião não explica. Tem muita coisa que a igreja não explica, sabe? Ele simplesmente fala, é assim porque é assim, pronto. É assim porque está na Bíblia e pronto. É como se fosse incontestável, se você não pudesse fazer pergunta. E realmente é assim que a gente se sente, sabe? E conversando ali, eu comecei me desenvolvendo e eu comecei a ficar curiosa, a fazer pesquisa, a procurar por mais coisas. E eu fui para o YouTube, eu fui estudar, e eu fui conhecendo, fui me aprofundando, sabe? Na minha consciência, ela foi expandindo, foi me mostrando, sabe? Que realmente não era bem daquele jeito. Foi quando eu comecei o processo com o professor Hélio Couto, né? Mas na minha cabeça, toda aquela movimentação ali é porque eu queria ter mais dinheiro, sabe? Era o casa, carro, apartamento, como fala o professor Hélio Couto. Eu não tinha no fundo, aquilo estava me levando em direção ao que eu sempre procurei na vida, que foi o quê? Foi paz espiritual. Mas o meu ego, ele queria casa, carro, apartamento. E que bom que ele quis isso.
sabe? Porque se não fosse esse ego com essa vontade tremenda, gigantesca de ter dinheiro, de ser rico, de parar de viver de migalha, se não fosse esse ego, talvez eu estivesse até hoje, né, no mesmo lugar, sem fazer um movimento, sem procurar por mais nada. Então esse ego, ele foi muito importante para mim nesse início, sabe? Conversando com a minha filha, eu perguntei para ela o que aconteceu naquele dia. Porque a minha filha, depois daquele dia, ela ficou impressionada, de certa forma, com a situação. Porque o que estava acontecendo ali no plano físico aqui, o que aquele pastor estava passando, o que aquele pastor explicou depois, foi algo que não bateu com a movimentação que eu vi. Então ela falou para mim assim, mãe, naquela hora que você virou outra pessoa, ela falou desse jeito, você virou outra pessoa, ali ela falou o nome dela, ela falou que era Pombagira, a rainha de não sei o quê. Eu não lembro direito, mas era Pombagira, rainha de alguma coisa. E ela contou que ali para aquela família tinha feito um trabalho para separar aquela família, sabe? Para trazer ali mesmo separação, desunião, para acabar com aquela família, sabe? E a minha filha falou assim, mas engraçado, mãe, foi que ela mesma falou, o feito foi desfeito. E aí o pastor foi e começou falando que ia expulsar, que não sei o quê, e aí eu não sei o que aconteceu, que você voltou, e voltou sem saber de nada. Aí eu fiquei com aquilo, com aquela, sabe, aquilo na minha cabeça. Aí eu juntando o que a minha filha falou, né, os relatos dela, com aquilo que eu presenciei, e tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava buscando ainda com muito medo, é claro, mas eu busquei entender, eu busquei aprender, eu busquei saber mais sobre o assunto, aquilo ali começou a fez muito sentido. Fez muito sentido, sabe? E a partir do momento que a minha filha falou isso, eu comecei um estudo profundo, sabe? Sobre essa linha das pombagiras, dos exus, como que eles trabalham. É lógico que você vê muita coisa contra, muita coisa a favor, muita coisa que te deixa com mais dúvida, que é importante, que isso te mantém no ritmo da pesquisa, do aperfeiçoamento de tudo aquilo. Então, hoje eu compreendo muito bem, né, aquilo que aconteceu. Aquilo foi uma resposta à oração de uma mãe e esposa que estava vendo a família dela se despedaçar, sabe? Ela foi ali para realmente, ouvindo, ela foi ali para responder às orações daquela mãe, sabe? Eu acredito muito, hoje, por essa minha experiência, eu acredito muito que as pombagiras e os exus, elas estão dentro das igrejas também. Estão fazendo o trabalho deles dentro da igreja. É claro que, às vezes, com nomenclaturas diferentes, né? Às vezes ele chega ali como o Espírito Santo, igual aconteceu várias vezes comigo, sabe? E vai lá, faz aquele trabalho, eles fazem o que eles têm que fazer dentro do que as consciências que estão envolvidas naquele núcleo são capazes de aceitar e de corresponder àquilo, é claro. Mas eu acredito que naquele dia também que aconteceu isso, aquilo que aconteceu foi a minha libertação. Não foi só daquela família, não foi, aquele movimento não aconteceu só para aquela família, aconteceu para mim. Tanto que eu fiquei lúcida, sabe? Eu consegui ver tudo o que estava acontecendo. Só que eu vi da perspectiva da alma, sabe? Eu via o que estava acontecendo, eu vi o que aquela consciência, o trabalho que estava sendo feito ali. Eu pude ver, eu pude sentir aquele trabalho, sabe? E a partir daquele momento, foi que a minha mente, ela abriu. E a partir dali foi que eu comecei a me conectar cada vez mais e mais com essa consciência, porque eu ficava o tempo todo, eu não parava, eu não conseguia parar de pensar naquilo que aconteceu. Eu não conseguia
Eu queria perguntar, mas eu sabia que eu não podia perguntar, porque a resposta que ia vir, né, não seria a resposta que a verdade não seria a verdade daquelas pessoas que fossem me responder. Eu tinha algo que eu olhava para a pessoa, ali vinha coisas, sabe? E eu fiquei muito assim dentro daquela congregação. Eu fiquei muito inquieta, eu fiquei muito desconfortável dentro daquilo ali, sabe? Inclusive uma amiga minha, ela começou a conversar com um rapaz, sabe? Só que ela não contou isso para ninguém. Não contou isso para ninguém. E eu estava por um tempo afastada, sem ir na igreja, porque eu estava, né, na minha terceira gravidez, e ela foi um pouco mais... Eu tive que ficar mais em casa, né? Então, assim, eu não estava saindo tanto. Mas nesse dia eu olhei para ela e eu vi a aura dela, eu conseguia ver, parecia que ela estava brilhando, parecia assim, que tinha purpurina em volta dela. Eu olhava para ela assim, via aquela coisa, aquela alegria, aquela felicidade. E depois eu mandei mensagem para ela perguntando. Falei para ela, amiga, você tá amando, não tá? Aí ela foi me respondeu, falou, não, mas por quê? E começou. Aí eu falei assim, olha, é muito bom, tá? É muito bom isso que vai acontecer na sua vida. Aceita esse moço. Aí que a gente começou a conversar e ela falou, como que você sabe? Eu falei, eu vi. Era simplesmente assim, ela falou para mim, nossa, então essa foi a confirmação que eu pedi, porque eu orei, eu tenho orado, né, antes de dar esse passo, eu tenho orado bastante, e pronto, ficou. Então, assim, hoje eu olho para tudo isso e falo, cara, foi ali que tudo começou, entende? Foi extremamente importante esse tempo que eu passei ali, aquele tempo que eu passei dentro daquela bolha, porque eu pude entender como que aquela bolha funciona, né? E tá tudo certo, gente. Entenda o seguinte, tudo que existe ainda é necessário, porque o dia que não for mais necessário, simplesmente deixa de existir, entende? É necessário e é um processo, é um caminho pelo qual muitas pessoas vão passar. Só que o meu intuito fazendo esse vídeo aqui para você, dizendo para você, olha, existe algo mais, realmente. Você que está assistindo esse vídeo, de alguma forma, você já sabe disso, você se conecta com essas informações que eu estou passando aqui. Porque se você não se conectasse com essas informações que eu estou passando aqui, você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Sabe, você tem curiosidade, quer aprender mais. E eu digo para você o seguinte, olha, não tenha medo do conhecimento. Não tenha medo. O conhecimento, ele é poder, ele é liberdade. Entende? Quando você fica ali só levando as suas perguntas para outras pessoas te responder, você aceita a resposta dessas outras pessoas como verdade, torna aquilo como uma verdade para você, você está impedindo algo incrível de acontecer na sua vida. Do que quando você vai procurar pelas suas respostas, vai procurar pelos caminhos e você se abre, porque o universo, ele é extremamente generoso. Todas as vezes que nós nos abrimos para algo, o universo ele se movimenta para que as coisas comecem a chegar até você. Sabe? De repente um vídeo, de repente um relato, de repente um texto, uma palavra, uma intuição, um insight. As coisas elas começam a acontecer e começam a caminhar na direção daquilo que você busca, que você quer entender, que você quer compreender. O medo, ele existe, na verdade, pelo simples fato de que nós não conhecemos algo. E se eu não conheço alguma coisa, se eu não entendo como que algo funciona, é lógico que eu vou ter medo daquilo. Entende? É óbvio que eu vou ter medo daquela situação, é óbvio que eu não vou querer saber aquela informação. Então, assim, o medo, ele alimenta os nossos monstros.
O nosso medo é que alimenta os nossos monstros. O nosso medo é que cria os nossos monstros e mantém eles alimentados e fortes. A partir do momento que você decide encarar esse medo, olhar para ele e entender aquilo do que você tem medo, você vai descobrir, cara, não é bem assim. Peraí, também não é assim, sabe? Porque foi isso que me aconteceu. A partir do momento que eu falei, olha, eu vou procurar, eu vou a fundo nessa história, eu vou saber, eu vou querer entender o que está acontecendo aqui. Muitas coisas vieram para mim da minha infância, de situações que eu vivi lá na infância, de coisas que eu passei lá na infância. Veio para mim, a primeira coisa que veio para mim foi o tarô. O tarô, ele veio para mim como uma grande ferramenta para o meu autoconhecimento. E quando criança sempre passava pela cidadezinha onde eu nasci, as caravanas de ciganos. E sempre as ciganas, elas pegavam a minha mão e falavam comigo. Falava, olha, você tem uma moça muito forte do seu lado, viu? Você tem a proteção de uma moça muito forte do seu lado. Olha, você tem uma moça que te acompanha. Olha, a sua moça é forte. Teve uma que virou para mim um dia e falou assim, menina, a sua pombagira ela é muito forte. Quando eu falei isso para a mamãe, é claro, né, que eu fui repreendida, porque, né, as pombagiras, elas foram demonizadas e vistas de uma forma equivocada. E é óbvio que tem muitos seres, né, muitos quiumbas, digamos assim, que usa essas parlendas, que usa toda essa história que nós criamos em torno dessas guardiãs, né? Eles usam isso mesmo para trazer mais medo, para trazer mais conflito, porque eles se alimentam dessa energia de medo e de conflito, né? E quando nós não buscamos compreender, quando nós não buscamos pesquisar a fundo sobre esse assunto, nós damos mais palco para as dúvidas e para o medo. E continuamos nessas dúvidas e medo. Continuamos alimentando toda essa egrégora de quiumbas que precisam dessas energias. Eles sobrevivem através dessas energias de medo, de contenda, de brigas religiosas, sabe? Não, o meu Deus é verdadeiro, o seu é de mentira, sabe? Essa guerrinha boba, essa guerrinha que a humanidade vem séculos seculoros traçando, sabe? Essas divisões que às vezes dentro da família, eu falo por experiência própria, muitos não são aceitos dentro da própria casa pela forma como aquela pessoa expressa a sua fé, entende? E o que vocês acham que essas energias densas, que essas energias de separação, essas energias de preconceito, o que vocês acham que elas criam? Quem vocês acham que elas estão alimentando? Entende? Então, é sobre isso, é sobre você entender o seguinte, ser divino, que o seu medo, muitas vezes, aquilo da qual você tem tanto medo é o que vai te dar caminho. Sabe? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, entenda uma coisa, não foi fácil sentar aqui para fazer esse vídeo. Mas por quê? Porque esse vídeo que eu estou fazendo, ele está abrindo para mim uma porta gigante. E é óbvio que eu estou com medo. Sabe? É óbvio que eu estou insegura. Porque eu sei que muitas pessoas que vão chegar nesse vídeo, que vão assistir esse vídeo, elas não vão compreender o que eu estou falando, e está tudo bem. Se você é uma dessas pessoas, quero que você saiba que está tudo bem. Que está tudo bem. Mas se você é uma das curiosas que estão aqui e que sabe que realmente existe algo mais, que realmente as coisas elas não são bem como nos foi passado, as informações tem informações que não estão sendo passadas como realmente as coisas. Se você está aqui para isso, eu quero que você continue
nessa mentalidade, continue buscando. Não tome tudo o que eu falei aqui como a sua verdade. O que eu quero não é ter um monte de seguidores, de séquitos que acreditam que tudo que eu falo é verdade, porque não é. Não é a verdade última. Isso aqui é, do meu ponto de vista, o que a minha consciência é capaz de discernir no momento. Entende? Então, gente, entenda uma coisa. O que eu aprendi nos meus estudos, das minhas buscas, foi que se a gente não tiver Pombagira e Exu, a gente não vive. Não estaríamos nem vivos se não tivéssemos esses guardiões, tá? Que as pessoas chamam a espiritualidade de esquerda. O que é mal interpretado. Porque eles levam tudo pela aquela questão preconceituosa da qual nós fomos aprendendo e que nós fomos aceitando como verdade, de que a esquerda é ruim. Mas se você não tivesse o seu lado esquerdo, você seria um ser incompleto. Entenda isso. Entenda isso. Você só é um ser completo porque você tem o lado esquerdo e o lado direito. E isso não quer dizer nada. São só palavras, são só definições usadas aqui nesse planeta. Entende? Ganhou significado, ganhou forma quando nós começamos a colocar significados e formas nessas palavras. É só isso. Ali ganha forma, ganha energia, ganha significado. Mas a espiritualidade de esquerda, os guardiões, Pombagiras, Exus, são eles que nos dão caminho. Sabe? São eles que nos protegem, que nos ajudam a caminhar aqui nessa dimensão. Sabe? São eles. Então, independente da crença da pessoa, independente da fé da pessoa, eles vão aparecer, eles vão manifestar na vida daquela pessoa com as roupagens que aquela pessoa aceita. E para eles está tudo bem, está tudo certo. Sabe? Está tudo bem, está tudo certo. Se uma pombagira tiver que fazer um trabalho dentro de uma igreja, ela vai lá e vai fazer aquele trabalho, ela vai usar aquela roupagem. Sabe? Vai fazer aquele trabalho. É sobre isso, é sobre você entender isso, sabe? É sobre você entender que a espiritualidade, ela não está aqui para cumprir os nossos padrões preconceituosos. Não, eles estão para fazer o que eles têm que fazer e eles vão fazer. Eles vão fazer o que tem que ser feito, o que eles têm que fazer, eles vão fazer. Porque esses seres também estão em evolução, assim como nós. Sabe? Eles também estão aprendendo, eles também estão aqui, estão numa jornada, assim como nós. E eles são aqueles que estão mais próximos de nós. Sabe? Está na dimensão mais próxima da nossa aqui. E é sobre isso, tá? Então, se você, tem passado por uma experiência assim, não tenha medo. Não tenha medo. Se entrega à experiência, vai entender, vai descobrir o que é. Porque você só vai ter realmente, você só vai ser livre a partir do momento que você tem liberdade para pesquisar, você tem liberdade para estudar. Por que que dentro das igrejas, quando você fala, cara, eu quero saber o que é pombagira, aí vem lá aqueles textos prontos, aquelas palavras, aquelas frases feitas, que não explica muita coisa, mas é isso e pronto, acabou, e você está proibido de tocar no assunto, você está proibido de estudar sobre isso, porque isso não é de Deus. E, a gente acaba aceitando aquilo como verdade, A gente acaba entrando nessa bolha, aceitando ali tudo que vem falado pra gente, a gente vai aceitando, a gente vai engolindo aquilo, com muitas vezes preguiça de estudar, preguiça de pesquisar, e outras vezes por medo mesmo. E o medo, o monstro debaixo da cama,
Ele foi criado pelo dono da cama. Entende? Está sendo alimentado pelo dono da cama. Quanto mais você tem medo de olhar, mais ele vai crescer. Porque ele vai se alimentar desse seu medo. E tem mais, quanto mais historinha for chegando para alimentar esse monstro, para alimentar esse medo seu, mais força ele vai ganhando. Agora, o dia que você fala, não, eu estou com medo, ok, mas eu vou olhar a si mesmo. E você olha e você enxerga, você vê, cara, não tem nada aqui, não é bem assim. Não é como me ensinaram. Para aí que eu vou pesquisar, eu vou estudar isso do meu jeito. Eu vou ver, eu vou olhar para isso pelas infinitas possibilidades que tem de enxergar. Né? E ali, é claro, você tem que ter paciência e discernimento. Sabe? Para junto com a sua intuição, junto com o seu eu superior, você conseguir ver a luz no meio daquela escuridão toda. Porque se você não tiver, vai criar só mais escuridão. Né? Porque se uma pessoa vem e fala uma coisa, aí você aceita aquilo como verdade, aí a outra vem e fala outra, você torna a aceitar. Daí a pouco você está mais perdido do que cego no tiroteio. Entende? Você vai estar totalmente, de novo, sem saber para onde ir, a deriva. Você só vai encontrar a luz no meio da escuridão a partir do momento que você se conectar, entrar para, sabe, o autoconhecimento, o despertar, ele é para dentro. Ele é para dentro. É quando você ouve o que tem lá fora, mas você passa no seu filtro. Tudo tem que passar por um filtro, sabe? Para você ali apurar aquilo junto com a sua espiritualidade, junto com o seu eu superior, e você tirar dali só, né, aquilo que vai te levar ao seu crescimento, que vai te levar, sabe, para a luz, o que vai realmente te mostrar a luz. É assim. Mas a luz a gente só encontra quando nós nos permitimos a mergulhar nas sombras. Se você se permite a mergulhar nas sombras, né? É lógico, estou mergulhando nas sombras, não é para mim me escurecer mais, me sujar, me lambuzar, não. É para mim encontrar ali dentro daquelas sombras, sabe? A minha própria luz. Para mim, sabe? Apurar aquilo que eu realmente sou. Para me trazer, eu quero ser a luz das minhas próprias trevas. É sobre isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Trarei mais vídeos, é claro. Vou ver se eu trago mais vídeos aqui para vocês, né? Com um pouco mais de frequência. Esse canal, ele começou como um canal de vlog, né? Onde eu mostrava o meu dia a dia, onde eu contava as minhas experiências para vocês, os aprendizados, né? Tudo que eu ia aprendendo. E eu pretendo levar ele novamente para esse direcionamento, sabe? Ser um canal de vlog onde, né? Eu conto para vocês um pouco sobre o meu dia a dia, eu conto para vocês as minhas experiências, né? Sobre as minhas buscas, os meus estudos. Tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em responder, tá? E se preciso for, trarei um vídeo, né? Falando um pouco mais a respeito disso, tá bom? Gratidão, meus amores, tá? Que Exu abra seus caminhos, tá? E que Pombagira lhes traga o amor puro, o amor verdadeiro, tá? Lhes traga o amor próprio, o autocuidado, o autoconhecimento, tá? Gratidão, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.